Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico ao lado representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. A segunda alternativa que representa as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas respectivamente. Tá, esse aqui é um diagrama de fases, ok? É aquele gráfico muito visto nas aulas de termodinâmica da física ou em aulas de química até. E como muitos devem saber, esse gráfico relaciona a pressão com a temperatura. Então é a alternativa D. Mas faz de conta que eu não lembro o que é os eixos. E agora? O que eu faço? Eu vou reprovar nesse vestibular, sei lá. Não, a gente pode usar a cabeça. Ok? Como assim usar a cabeça? Assim. Eu tenho água. Vamos pensar. Antes, vamos ver. A pressão. Vamos analisar aqui. Não sei. A pressão pode afetar o estado de uma substância? Vamos pensar. O que é pressão? Ela mede a força que está sendo aplicada numa área, né? Isso que é pressão. Então, se eu tenho uma área e eu tenho força sendo aplicada nessa área, eu vou ter uma pressão, certo? Se azulzinho é uma área. Então, se eu pegar água, água é H2O no estado líquido, né? Aqui, estado líquido. Ela tem moléculas distribuídas com certo grau de liberdade. Um grau de liberdade alto até. Elas podem se locomover, certo? Durante aqui, por isso que é um líquido. Essas bolinhas cinzas são as moléculas da água. Se eu pegar aqui e der um zoom nessas moléculas, elas estão meio afastadas e podem se locomover entre si. Certo? Agora, se eu pensar que aqui é uma área e começar a aplicar uma força, o que é para acontecer? Por exemplo, se isso aqui for um gás, não é mais água, é um gás, um vapor d'água, H2O em forma de vapor. Eu começar a aplicar essas moléculas, elas vão se aproximar, certo? E o que acontece quando as moléculas se aproximam? Elas ficam mais presas entre si e muda o grau de liberdade entre elas. Ao mesmo tempo, e com isso a gente pode ter uma noção que vai mudar de estado, né? Porque se as moléculas se aproximam, estão mudando de estado. Faz sentido, né? Então, por exemplo, aqui, gás. Se eu subir aqui no diagrama da pressão, se eu estou aplicando pressão, ele vira líquido. Então a gente pode pensar, o eixo Y pode ser pressão. Ok. Mas também pode ser, o eixo X também pode ser pressão, certo? Porque se eu pegar um sólido e começar a aplicar pressão, teoricamente, pelo que a gente está pensando, pode virar líquido, pode virar gasoso, mas pressão não saiu da nossa cogitação. Beleza? Então a gente pensa no próximo. Qual que é o próximo que ele fala? Então todos que têm pressão são bons chutes pra gente. Volume. O que o volume tem a ver? Vamos pensar. Se o volume realmente pode interferir na nossa... Eu tenho, sei lá, 1 litro de água. E daí eu coloco mais 1 litro de água.
Isso aqui vai mudar de fase ou só vou ter 2 litros de água? Certo? Não faz muito sentido, né? Pensar que volume tem a ver com mudança de fase, né? Certo? Então a gente pensa, volume não. Então a gente tira tudo que tem volume. Esse tem volume, esse tem volume, esse tem volume, esse tem volume. A gente for com a alternativa D, que é a resposta certa já. Certo? Então, usando a cabeça, mesmo não sabendo quais são os eixos, mas usando nossos conhecimentos de física e química, a gente consegue achar uma resposta ali. Vamos só pensar agora a temperatura. Vamos só terminar aqui, porque temperatura. Temperatura. Nós temos nossas moléculas de gelo, certo? A gente tem um bloco de gelo. Nele a gente tem moléculas de água. São essas bolinhas verdes que eu estou colocando. Esses pontinhos verdes são moléculas. Ok. O que a temperatura é? Ela mede o grau de agitação da molécula. Então essas moléculas estão tipo vibrando. Elas estão vibrando. Eu não sei como desenhar que elas estão vibrando, mas elas estão vibrando. Vamos fazer assim, ó. Agora se eu venho e aumento a nossa temperatura, se eu aumento, se eu venho e coloco o calor aqui, o que o calor vai fazer? O calor vai fazer as moléculas vibrarem mais, certo? Ah, estou vibrando mais. E o que isso vai fazer? Com as moléculas vibrando mais, vai acontecer uma mudança de estado, porque vai aumentar o grau de liberdade dessa molécula, certo? Ela vai conseguir se mexer mais, porque ela está vibrando. E com isso, a gente consegue fazer, se dentro do calor, a gente consegue fazer o gelo derreter, porque as moléculas estão vibrando mais. Então, temperatura está na nossa cogitação ainda. E assim a gente consegue responder a D, mesmo não lembrando o que tem em cada eixo, porque a gente usou a cabeça, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.